Fala galera, mais um episódio Caio e Cris no ar, voltando com o assunto que, olha, rendeu no primeiro, a gente nem esperava. Não. Que é como criar vínculo com seu filho. Então no episódio anterior nós falamos que a primeira estratégia de você criar vínculo é construindo o amor verdadeiro, né? Amando primeiro. Então se você não assistiu, bora lá assistir. E hoje falaremos de mais 3 tópicos que vai agregar muito na sua vida, então seja bem-vindo. Mas antes, roda a vinheta! Galera, seja bem-vindo. Então, bora falar desse assunto, né? Amor, dá um oi pra galera. Oi, gente, tudo bem? Continuação, fiquem aí ó, até o final, hein? Biel, dá um oi pra galera. Fala galera, que Deus os abençoe novamente. E galera, na palavra de Deus é o único lugar onde o amor venceu de verdade, viu? Então fica aí até o final, gente. Tamo junto. Boa. Biel, o que você tá comendo aí de gostoso? Fala pra gente. Eu tô com uma bolachinha, um cappuccino aqui. Tô sendo muito mimado, gente. Tô gostando. Tá gostando? Que bom, Biel. Muito bom, gente. Então, se você precisar do serviço do Biel, não esqueçam. Ele edita, faz os vídeos, faz os podcasts, né? Mas tem que dar um pouquinho de comidinha pra ele que ele fica feliz, tá bom? Né, Biel? Então, bora lá. Vamos lá. Tópico 2. Estabeleça limites e regras para a proteção emocional do seu filho. E aí, como eu terminei falando, né, que o amor, então, ele vem antes da correção. Por quê? Porque se os filhos sabem que os seus pais amam eles de verdade, né, mesmo que eles fiquem com medo de serem castigados, eles saberão que, no fundo, a principal motivação do pai e da mãe não é o ódio, não é a mágoa, não é a instabilidade de humor, mas é a aplicação da disciplina bíblica de Deus que os corrigirá. Então, os filhos precisam ter clareza do que a Bíblia diz sobre a vara. Porque nem os pais têm clareza se é certo ou errado bater, como usar a vara, o que é de fato a vara que a Bíblia diz. Então, já fica aqui um chamado para vocês a assistirem os 2 episódios que a gente explica o que é a vara e como deve ser a disciplina dos pais para filhos cristãos. E importante que esse episódio da vara não tem interpretação, foi Bíblia. Eu nem concordo com tudo que eu falei lá, mas tá na Bíblia. Exato. Então eu concordei porque Deus Pai falou. Então tem muito pai, filha, você faz o que você quiser, mas lá tá autorizando e como ser feito, o que significa. Então não tem, mais que. Tá lá, vai lá assistir que é muito bacana o conteúdo. E o erro, gente, pro filho, o erro do filho não é o fim do mundo, né? Porque às vezes o pai, ele coloca tanta expectativa no filho que quando o filho erra, parece, meu Deus. Não, erro é oportunidade de aprendizado. Então errou, corrige, conversa sobre aquilo, estabelece uma punição, uma consequência sobre aquilo, se o filho já sabia, né? Faz os combinados, alinha como tem que ser da próxima vez. Então, tira um pouco esse apelo emocional mediante o erro, tanto do filho quanto do marido. Nós somos seres humanos. Então, a gente precisa esperar que outros humanos vão errar com a gente e que a gente vai errar com eles também. Tá? Então, tira um pouco esse apelo emocional para a gente conseguir encarar esse estabelecimento de limite e regra de uma forma um pouco mais racional. Bom, então já que estamos falando sobre limites e regras, olha que incrível. Em Apocalipse 3,19 tem um recado de Deus para a sua igreja, que está assim, ó: eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Então, a parte do limite, a parte da regra, ela envolve castigo, ela envolve consequência, ela envolve escolhas da criança, o que ela está colhendo, o que ela está plantando, o que ela está colhendo. E esse processo todo de limites, regras e consequências, o pai só faz se realmente ama o filho. Porque se Deus trabalha assim com a gente, nós devemos replicar essa paternidade de Deus na vida dos nossos filhos. Quando você vai ler Gálatas 3:21 até Gálatas 4:6, outra parte incrível para você ler, lá está falando sobre a lei. E a lei prepara a chegada de Cristo. O texto todo diz que a lei prepara a chegada de Cristo. Então, quando eu coloco leis e limites aos nossos filhos, é para prepará-los para a chegada de Cristo em seus corações. Uhum. Porque logo de cara, a criança ela não tem essa consciência ativa. Ela aceita, ela está lá com Jesus, falando que está indo para a igreja, mas ela ainda não tem aquela consciência. Tem uma determinada momento da vida que ela vai ter a consciência de querer se batizar, de realmente trabalhar para Cristo. Então, se eu não coloco regras e leis, no Velho Testamento, quando está falando sobre esse momento aqui de Gálatas, está falando para que servem as leis? Para isso. E aí agora vem o amor
para que através do amor eu pratique. Porque mesmo que eu pratique tudo isso sem Cristo, eu só pratico. Então, as leis, as regras que vocês colocam, os limites que vocês colocam para a criança, você está preparando para um dia ela aceitar a Cristo. Então, olha que importante. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo, diz que nós devemos ser uma nova criatura. Uma nova criatura tem renúncias e atitudes novas. Ou seja, eu paro de fazer aquilo que eu gosto, eu me arrependo, ou seja, eu paro, eu tenho uma mudança. Se eu não tenho regras e leis desde criança, eu não vou conseguir viver as leis e as regras de Deus. E aí eu começo a falar que quem vive regra e lei é religioso. Porque eu não consigo praticar. Então, olha que importância. Então, a primeira coisa, nós estamos falando do vínculo. E por quê? Você quer falar alguma coisa sobre esse assunto? Não, eu ia falar que é importante a criança, antes de saber exatamente, ter clareza de quem Deus é, ela vai entender do que Deus gosta e do que Deus não gosta. Porque a criança, ela vai imaginar, você vai falar o papai do céu, ela vai imaginar as nuvens, um papai lá no céu, né? Ela vai ter uma visão até infantil, né? Imaginária de Deus. Então, a lei, ela vem primeiro, muitas vezes, para a criança, porque ela precisa aprender que é errado ela colocar o dedo na tomada. Ela precisa de coisa concreta. Ela precisa aprender que é errado responder assim para a mãe, jogar o objeto no chão, né? E onde está escrito o que é certo e o que é errado? Na Bíblia. Então, antes de ter clareza do abstrato, da eternidade, ela vai entender primeiro essas leis. Então, essas regras, isso pode, isso não pode, prepara o coração da criança para quando ela estiver preparado para receber a imagem de Cristo, né? E ter aquela revelação de quem é Cristo. Então, a criança ela precisa o tempo todo de limites e regras. Ó, em Provérbios 8, do versículo 9, eu acho que é só o versículo 9, está escrito assim, ó. Para a pessoa que tem compreensão, nada do... Desculpa, gente. Isso. Provérbios 8, versículo 9. Ó. Para a pessoa que tem compreensão, tudo é claro. Tudo é fácil de entender para quem é bem informado. Então, quando a gente está falando sobre as regras e limites, olha como é mais fácil a vida. A gente fica assim, eu não sei, que esse menino não entende. Por quê? Porque a sua família não vive a palavra. Sua família não ensina a palavra, a sua família não vive, não pratica, não serve a Deus. Então ele não sabe. Então quando eu estou ensinando a palavra para minha família e eu estou incluindo o filho nessa proposta, ele vai ser bem informado. Ele concordando ou não, a minha natureza humana dizendo o contrário, eu já tenho ciência que a minha família serve a um Deus que é pai e protege. E as leis e essas regras, de forma emocional, sabe como que funciona? Quando eu abraço alguém inseguro, eu estou protegendo, certo? Eu abraço, eu dou um suporte. O limite que a gente dá para a criança, de forma emocional, é um amparo. Eu dou limites, ou seja, ela fica protegida. Emocionalmente, a criança que se sente, né, que tem essa proteção, que tem essas regras, se sente protegida. Mesmo que ela venha retrucar muitas coisas, você vai perceber que ela, o tempo todo, ela vai se sentir protegida. Então o limite ele é muito importante e hoje a educação ela ficou muito flexível. É coisa da fase, não sei o quê, a criança não sabe se comportar no meio social. Então quantas vezes você vê as crianças chegando numa reunião, num encontro, cara, você está conversando com as pessoas, as crianças vêm atrapalhando, não tem noção nenhuma, não tem regras e limites, etiqueta, não tem educação. Não adianta seu filho ser bonzinho e você falar assim, ele não bate em ninguém, ele não rouba o lanche de ninguém. Ele não põe taxinha pra furar o bumbum da professora, tarraxinha, sei lá como chama. Isso é o básico do básico. É a mesma coisa que o crente fala assim, mas eu tô bem, gente. Eu não mato, eu não tô roubando, eu não tô ficando com a mulher do outro. Gente, isso é o básico do básico. Mas eu quero mais, Deus quer mais. Deus quer que a gente avance na glória dele. Então, os limites precisam ser sempre nas coisas minuciosas. Vai avançando. Quanto mais compreensão o seu filho tiver, mais vai colocando as regras e tudo vai ficando claro. E a Bíblia fala que o pai que põe poucos limites, o seu filho faz ele passar vergonha. O orgulho da mãe e o orgulho do pai é aquele que cumpre e obedece aquilo que aprendeu mediante, influenciado pela palavra de Deus. Então os limites é muito importante nessa questão. Cris, pode falar aí a parte do... Não, aqui é uma coisa que acho que é importante a gente falar. A gente já falou lá em Provérbios, né? Em Provérbios 6, do 16 ao 35, tem 7 coisas que o Senhor detesta e não tolera.
Né? E aí, por que eu quero falar rapidamente sobre esses pontos? Porque muitas vezes os nossos filhos, eles estão fazendo coisas que Deus detesta e nós não estamos corrigindo eles. Isso é um sinal da falta de amor bíblico. Você pode achar que por você ser um pai legal e não pegar pesado com ele, você está amando, mas na verdade você não está amando. Você está sendo negligente. Então vamos lá. Quais são as coisas que o Senhor detesta? Primeiro é o olhar orgulhoso. Então, se o seu filho não aceita a correção, empina o nariz quando você corrige ou quando outros responsáveis corrigem, faz pouco caso, ele tem o olhar orgulhoso, você precisa corrigi-lo. Você vai falando, tá? Se você precisar. Não, pode, vai indo aí, vai indo aí. Se ele tem a língua mentirosa. O que é a língua mentirosa? Quando os filhos dizem mentiras para se livrar das consequências, para evitar broncas ou então para tirar alguma vantagem. E você percebe que essa conduta de mentirinha está se instalando na personalidade dele, você precisa colocar um limitador ali, aplicar ali uma consequência, entrar com o ensino. 3, mãos que matam gente inocente. Não, mas meu filho não matou ninguém. Ele não tem coragem de matar nem a formiguinha. Tá bom, ele não mata, mas Jesus ensinou que o ódio é a mesma coisa que o assassinato. Tem criança que fica tão irada numa discussão, numa briga com alguém. Tem criança que mata a mãe e o pai. Em pensamento. Diariamente. Por quê? Porque ela tem aquela crise nervosa, aquela crise que se volta contra o pai com a mãe. Naquele momento, o teu filho tá te matando, só para te falar. Nossa, que porrada no pai, hein? Nossa. E aí, você tá achando, não, desce ali ao nível dele, abraça ele, porque o cara tá querendo te matar, você vai abraçar? Claro que você tem algumas técnicas de como acalmar a criança, mas você vai precisar corrigir, porque isso está errado. Ele tem que abandonar esse comportamento. Ah, mas ele não sabe se regular ainda, ele é imaturo, tá bom. Imaturo ou maduro, ele tem que aprender que aquilo é errado, que ele cruzou limites de ódio, que para Deus o ódio é como se fosse matar alguém e que ele tem que abandonar isso. Quando ele estiver com raiva, ele não pode pecar. 4, mente que faz planos perversos. Não, meu filho, no fundo ele é uma boa criança. No fundo. Por quê? Porque ele planeja fazer coisa errada. Você percebe seu filho planejando você sair para ele ir aprontar? Fazer escondido. Fazendo escondido? Ó, nessa parte aqui da mente perversa tem uma coisa muito engraçada que acontece muito, assim, eu como professor. A criança é uma coisa com o pai e uma coisa sem o pai. Quando você conta pro pai e pra mãe, o pai e a mãe não acreditam. Porque sempre tem aquelas, mas em casa não é assim. Ou seja, a criança ela se tornou perversa. Porque ela consegue, olha que louco, ela consegue ter duas personalidades. Uma por causa do pai e da mãe e outra fora deles. Então, olha que incrível. Já cansei de ver criança falando na minha... Eu vi, ninguém tá me contando. Fez tal coisa e chega em casa e fala outra coisa pro pai e pra mãe. Conta outra versão da história. Isso tem a ver com a mentira, tem a ver com a mente perversa. Ela tá a capacidade dela já de distorcer o cenário para tirar vantagem. E eu tô falando de criança pequena, hein? 5 anos, 6. Pois é. 5, ela tem pés que se apressam para fazer o mal. Quando que a criança se apressa para fazer o mal? Quando ela faz alguma coisa errada, por impulso. Ela é rápida para agir. Ela é rápida para dar um tapa. Ela é rápida para responder alguma coisa. Sempre a reação dela é mais grosseira, é negativa, né? Isso. Então, se ela sempre está rapidamente reagindo mal, são os pés dela que se apressam para fazer o que é errado. E a reação traz muito do que os pais estão alimentando a criança, né? Sim. Então, por exemplo, se a palavra de Deus, né, o fruto do Espírito lá em Gálatas 5 fala de um monte de característica. O meu filho, ao reagir, numa dificuldade, ele pratica mais o que a natureza humana está falando ou o que o Espírito Santo diz. Uhum. Então, se o meu filho está mais na natureza humana, é porque o que eu estou alimentando ele ainda não é com o Espírito Santo, não é com a palavra de Deus. A minha vida familiar não mostra o Espírito Santo para essa criança. Porque quando Deus fala sejam controlados pelo Espírito Santo, ele não está falando que isso é só pro adulto. Para todo mundo. A criança pode ser controlada pelo Espírito Santo. Olha que incrível. Claro que a criança, na Bíblia, você vai perceber o tempo todo que ela é sem juízo, ela é tola. Mas se você começar a alimentá-la com a palavra, a Bíblia mesmo fala que alguns jovens são sábios. Porque aderiu, porque viveu a palavra de Deus, se alimentou do correto. Conhecer a palavra de Deus é o pré-requisito para o Espírito Santo te controlar. Porque você não pode ser controlado por algo que você não conhece.
6. A testemunha falsa que diz mentiras. Quando o filho distorce as histórias, colocando a culpa ou a responsabilidade em outras pessoas, para se livrar ou para favorecer quem ele gosta. A gente já viu criança acusando outras. Foi ele que fez, para salvar a pele do amiguinho. Né? Ou então para salvar a própria pele. Isso é uma tendência a ser uma testemunha falsa. Fala que você não sei o que, tá. Então, a gente vê esses comportamentos na vida do adulto e fala que absurdo, meu filho jamais vai ser assim. Mas a gente vê exemplos disso no universo infantil e não corrige. Né? E a 7, que é a que o Senhor detesta, a pessoa que provoca briga entre amigos. Então, seus filhos são briguentos, se envolvem em conflitos, participam de fofocas, divisões, picuinhas. Isso mais menina ainda. Menina se envolve numa fofocaiada na escola, que fulana falou que para outra, que não sei o quê, que falou para outra, e que coloca um contra o outro, que tem ciúme da amiguinha. Gente, começa aqui essa atitude de conflito, de quebra de princípio de relacionamento, começa na infância. Então, praticamente todos os erros do ser humano adulto, eles nascem na infância. A base começa a ser construída lá. Por isso, se os pais não corrigem os filhos queridinhos deles se tornarão alvo da justiça de Deus. Porque Deus fala, eu me vingarei. Então, se os seus filhos se tornarem opressores, eles precisarão ser duramente castigados por Deus. Então, por isso, a falta de limites denota falha no vínculo com os filhos. É incrível, porque esse 7, cara, quantas famílias, né? Eu fico percebendo assim. Tem família. Eu tô falando família de casa, pai, mãe. Falam mal dos outros, falam mal dos irmãos da igreja. Vai pra igreja todo domingo. Mas fala mal de todo mundo. Você vê o resultado dessas pessoas. Os filhos estão na mesma onda. Falam mal, criam divisão, saem de igreja, saem de trabalho. Então são pessoas que estão acostumadas. Então, aqui rola até uma falsidade, né? Porque você defende gente que não tem que defender, na frente de você é uma coisa, atrás é outra. Só que você não engana Deus, né? Poxa, desculpa te dizer, mas Deus está olhando, né? Que nem você como Adão e Eva lá que quis se esconder, tudo, você não se esconde. Então, antes de você querer ensinar também essa verdade, esse 7 é muito importante, porque aqui Deus odeia, detesta. Ele abomina em algumas versões. Então, a questão toda é que eu preciso ser uma família, que eu não preciso estar em divisões, eu preciso estar honrando, eu preciso ser uma família mansa, porque a família sábia é aquela que encerra uma discussão, que nunca está numa discussão. A família tola é aquela que sempre está envolvida em problema. A família tola é aquela que sempre não consegue transita muito entre as pessoas, porque sempre arranja problema, não consegue escutar, não consegue ser exortado. A igreja é um lugar de exortação. Se você não recebe exortação, você não está na igreja. Se você está na igreja que recebe exortação, você fica trocando de grupo pequeno, você fica trocando de igreja porque você não aguenta mais o que o pastor está falando. Então você tem um problema na sua família e, consequentemente, seu filho também vai ter. Por isso que seu filho não prospera de verdade. Ele só vai trabalhar para o pai e para a mãe. Esse tipo de jovem, ele não consegue prosperar em outro lugar. Porque ele só trabalha para o pai e para a mãe. Ele não consegue ter nada na vida por conta. Porque ele não foi domesticado. E é domesticado mesmo. A Bíblia trata às vezes sobre educação, sobre domesticação. Então ele não foi domesticado para ser um servo de Deus, de obedecer leis, de cumprir regras, de ser pacificador, de ser humilde. Porque quem se humilha será exaltado. A humilhação significa isso. Às vezes você está certo, você vai deixar tudo errado. Às vezes você certo vai pagar o preço do outro. Porque quem aceita Cristo está disposto a perder. Já perdemos. Porque a nossa vitória não é nessa terra, é no céu. Então, quanto mais você entender essa humildade, mais você como família vai viver e o seu filho vai viver uma vida mais próspera. Porque o resultado não vai vir pelo fruto dele, pelo trabalho dele, mas sim por cumprir princípios e viver as promessas e as colheitas do Senhor. Exatamente. Aí lembra quando a gente falou no módulo não, né? Mas no episódio de superproteção parental? Então, as crianças que não têm limites, os filhos que não têm limites, eles são candidatos ao adoecimento, né, emocional. Inclusive, ideação suicida. Né? É o campeão de pessoas que, pensando em suicídio, pessoas que não tiveram limites, frustrações saudáveis. Quando cresce, a vida frustra, porque ela frustra. Não tem o muro que eu falei lá no primeiro episódio. O nosso muro tá cheio de buracos e ele cai. A casa foi construída na areia, não foi na rocha, né? Então, olha só, pessoas que crescem sem limites saudáveis são
tem tendência a problemas emocionais, ideação suicida, maior fracasso nas relações amorosas, então eles se divorciam mais, inclusive, tá? Eles se enquadram menos às regras sociais, então eles têm mais problemas de conduta e de comportamento no ambiente, ele apresenta problema de postura. E se ele apresenta esse problema de postura, muito mais nas leis e nas regras de Deus. Ele Nossa. jamais vai conseguir andar no caminho estreito. Porque se a lei humana está aqui e a lei de Deus está aqui, É outra regra. ele não consegue nem dar conta da humana, ele não vai andar no caminho superior. Nossa, que feio. Né? E ele tem menor índice de realização profissional também, porque o linear de resiliência dele é baixo, ele troca de emprego muito rápido, ele sai, ele é reativo para sair quando alguma coisa deu errado, quando ele não é saído. Né? Quando Porque, não tiram ele. quando não tiram ele. Porque percebem essa conduta, esse comportamento ruim, disfuncional. Então, quando você ama o seu filho com amor sentimental, mas você não aplica o amor racional justo, que aponta para a justiça de Deus, que põe limite e consequência, o teu vínculo é frágil. Nossa, muito bom. Então, antes de mais nada, só relembrando, primeiro, amor. Sem amor, nada do que nós estamos falando agora resolve. O segundo tópico, limites, regras, muito importante. Isso vai preparar o seu filho para um dia aceitar Cristo de verdade. E o tópico 3 é, construa um relacionamento íntimo com os filhos, conversando sobre todos os assuntos à luz da palavra. Cara, e para começar, para mim, fica muito claro. Repare que o nosso maior exemplo de paternidade, Deus, nos deixou um livro com histórias. Com coisas boas, coisas ruins, com acertos e erros de pessoas, com consequências positivas e negativas. Então ele deixou um livro contando as histórias do passado, para que a gente, como filho, entenda o que vai acontecer se a gente praticar isso e aquilo. Se Deus nos deixou essa ferramenta, por que não, pai, né? Por que não eu, pai e mãe, falar do meu passado, dos meus acertos e erros desde pequenininho? Eu vou evitar. Tem muitas coisas que quando eu vou praticar, e eu lembro que eu meditei na palavra de Deus, eu não pratico. Eu antecipo o erro. Então, quando eu falo desse relacionamento íntimo, eu preciso estar o tempo todo conversando com meu filho. Eu preciso construir. E isso parte do pai e da mãe. Porque Deus já deixou a palavra para mim. Antes de eu saber ler, a palavra já está lá. Então eu preciso, à luz da palavra, saber o que falar, como falar, para quê? Para que eu antecipe os erros do meu filho, para que eu tenha ele mais perto de mim. Quando eu compartilho as minhas fraquezas, eu trago o meu filho para perto de mim. Você demonstra a sua humanidade também. Né? Então eu preciso, só que o filho não vai fazer isso. Porque o filho normalmente vai ver como autoridade. Mesmo o pai mais frouxo é uma autoridade. Então eu preciso agora plantar no meu relacionamento. Então amor, limites. Simultaneamente, eu preciso plantar no meu relacionamento com o filho. Quem planta no relacionamento entre pai e filho não é o filho, é o pai. Por que alguns relacionamentos são difíceis entre pai e filho? Porque o pai não plantou. O pai ficou trabalhando, o pai ficou jogando futebol, a mãe ficou na academia, ficaram na igreja, cada um está em um lugar. Não tem, em casa cada um está num cômodo. Não tem uma plantação no relacionamento humano. Quando a gente olha para qualquer relação humana, é esperado, tá, gente, que o mais maduro, que deveria ser a pessoa que está no nível acima, ela desça até o teu nível para construir um vínculo com você. Por que Jesus veio? Desceu do céu para a terra, para esse plano aqui caído, para construir um relacionamento com a gente. Estava lendo no Velho Testamento sobre os anjos, tudo. Os anjos vinham como? Caracterizados de homens. Uhum. Eles ficavam com asa andando para lá e para cá. Eles eram homens. Exato, olha que legal. Então, olha que incrível. Se Deus faz isso, se algum pra teólogo... gente conseguir entender... se o Fausto ou o Walter quiser depois me corrigir depois, mas pelo que eu pesquisei, que eu achei muito incrível isso, porque eu falei, cara, Jesus veio de homem. E os anjos? E eu pesquisei e cheguei à conclusão que realmente eles vinham. Então, se Deus faz isso, por que eu não posso plantar na vida do relacionamento íntimo com o filho? Eu tenho que pagar um preço para estar lá. E aí, gente, isso é muito importante, sabe por quê? Os pais que não pagam esse preço, eu vou contar qual é a consequência. O pai que não paga esse preço desde pequeno vai pagar um alto preço na psicologia depois. E vai tentar correr atrás. Na psiquiatria. Vai querer enfiar um monte de coisa para entreter, já tá usando droga, preciso colocar no esporte, preciso colocar isso, aquilo, blá, 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 blá. Então você vai pagar.
Você escolhe quanto você vai pagar. Se você pagar agora, você gasta menos dinheiro, mas gasta mais tempo. Mas da forma que você planta na vida do teu filho, ele vai te devolver algo. Se você não plantar aqui, lá no fundo ele não vai te devolver nada e você vai começar a plantar agora aqui. Só que a plantação, nessa fase de adolescência, fase semi-adulta, você não vai colher mais. É muito raro. Porque é um momento da vida que eles se voltam muito para eles, né? Então, se você não plantou, você não vai colher. E aí, a gente vai trazer agora algumas orientações, né? Como a gente trabalha muito com vínculo, então o Caio sempre trabalhou construindo vínculo com as crianças e eu sempre trabalhei construindo vínculo com os meus pacientes, porque é só assim que eu arranco as coisas deles. Então, para eles me contarem tudo, porque assim, em geral, existe um conflito geracional, né? Então, o adolescente, por exemplo, ele olha para o adulto e ele enxerga o adulto como uma ameaça, como alguém chato, alguém que vai reduzir o nível de liberdade, de autonomia dele, e por isso, quanto menos esse adulto souber, melhor para ele, né? Porque menos confrontado ele vai estar. Então, o psicólogo, muitas vezes, ele tem toda uma técnica que a gente usa para descer no nível do paciente, para criar esse vínculo para ele se abrir. Então, a gente vai falar um pouquinho das nossas técnicas e orientar vocês. O Caio vai começar falando um pouquinho sobre bebê e primeira infância. Gente, é que o mundo da criança ela é uma brincadeira. Então, Paulo falava assim, que eu me faço de fraco para alguns fracos, né? Para os fracos, para ganhar alguns fracos. A criança é o fraco. A criança é a tola sem juízo. Então, você precisa... E qual é a ferramenta que ela usa para se comunicar? Do bebê até a primeira infância, principalmente a questão até uns 2 anos, é só corpo, é movimento, brincar, explorar. Então, você precisa entender esse mundo e viver igual ela. Só que com a cabeça de adulto. Então, vamos lá. Eu brinco com a criança, eu desço no nível da linguagem dela, mas conceitualmente eu não desço. Então, os pais, o que acontecem? Eles descem no nível da criança, mas quer ter a cabeça de criança. Fica, ai, Fica o pai bocó de verdade. Fica o pai Barney. Eu não posso ser o pai Barney, eu tenho que ser o Rambo, mas na linguagem infantil. Então eu tenho que ser muito bruto, tenho que ser intencional nas brincadeiras desde pequeno. Na forma de explorar, na forma do que brincar, como brincar. Então eu desço no nível da criança, no nível da brincadeira. Em nenhum momento nessa brincadeira, a criança pode achar que você é igual a ela. Não. Porque senão começa aquilo, a criança começa a dar tapa na cara do pai, chutar, machucar. E o pai fica assim, ai, para! Tá brincando, Para! né? Aí a mãe, eles brincam, são 2 crianças, eles brincam de lutinha. Não, tá certo. Então, a questão toda da criança, até a primeira infância, vou colocar até os 6 anos aqui, a gente tem que trazer uma brincadeira o tempo todo. E olha, não tem mundo melhor do que brincadeira para trabalhar com criança. Por quê? Na brincadeira eu trabalho papéis, o que é homem, o que é mulher para Deus, qual a nossa função no reino, o servirem dentro de casa, limpar a casa, trabalhar, cuidar das coisas, arrumar. Tudo é uma brincadeira para a criança. Quando eu falo sobre perdoar, sobre regras e leis das brincadeiras, toda brincadeira e todo jogo precisa ter uma regra. Só não precisa ter para os mundos atuais. Hoje em dia a galera compra um jogo e quer criar do jeito que não segue nem a regra que está no tabuleiro. Hoje cada um quer fazer sua regra com o jogo. Então cada um cria uma brincadeira. Hoje em dia o manual dos jogos está assim. Tem os materiais que falam, montem suas regras. É isso aí. E não é assim. Então, os princípios de Deus eu tenho que traduzir pelas brincadeiras. A forma de conduta, quando eu estou vendo meu filho se relacionar na brincadeira, eu não fico olhando de fora, eu brinco junto com um papel de mediador. Então, eu participo do meio, mas mediando segundo a palavra de Deus. Então, o pai, primeira coisa, precisa se alimentar o tempo todo da palavra, ter muito enraizado os princípios e brincar o tempo todo que sofreu na primeira infância. Esse é o relacionamento que vai criar vínculo. Ou seja, eu preciso descer no nível da criança, na linguagem, não no conceito. A criança, desde pequena, precisa entender que você é autoridade. Na Bíblia sempre tem uma autoridade, na Bíblia sempre tem um profeta, na Bíblia sempre tem um rei, na Bíblia sempre tem um Senhor. Como Jesus veio. E o que ele fazia? Ele desceu no nosso nível, participou da nossa linguagem, mas sempre ensinando. Eu não perco o papel de autoridade, de professor e de mestre para o meu filho. Então, só que eu participo do que eles participam. Olha que legal, porque a gente veio de uma geração no passado que os pais tinham 0 vínculo com os filhos. Eles não sentavam para conversar, para brincar, nada. Agora a gente foi para uma geração, para outro extremo, para o pai Barney, né? Para os pais Barney, não é só o homem, né? Então os pais ficam em cima da criança o tempo todo, né?
E aí, agora a gente tem que entrar nesse equilíbrio de saber que nenhum nem outro é bom. A gente tem a hora certa de entrar. Mas sabe o que eu percebo? Os pais têm muita dificuldade em brincar. Tem muito criança que fala assim, a minha mãe não brinca comigo. A minha mãe só fica fazendo as coisas de casa. O meu pai só trabalha, ele não brinca. Ele fica do lado da criança, a criança lá brincando e ele no celular. Então, os adultos têm essa dificuldade de se jogar nesse universo infantil. E eu vou te contar um segredo, pra você que é adulto, eu vou falar uma coisa bem... Bom, mas assim, não sei se você vai acreditar, mas você já foi criança. Então você provavelmente tem brincadeiras que ainda você consegue resgatar. Mas eu vou te dar 3 dicas muito legais pra você fazer com o seu filho. Menino ou menino. Você vai marcar um dia do mês. É um dia, você vai marcar qual vai ser a quinta-feira, quarta de tal determinada semana. E você vai passar na Calunga. Ou vai passar no lixo do seu prédio, não importa. Você vai comprar papelão, barbante, fita crepe, tesoura, tinta, jornal. Você vai pegar tudo isso daí e você vai fazer um dia da construção. Então, um dia do mês você tem o dia da construção. Você tem que criar um bicho, não importa, uma casa. Vocês vão construindo. Ponto. Essa é uma atividade legal. Outra atividade muito legal, que é o dia do esconde-esconde mágico. Então, tem um dia do esconde-esconde mágico onde eu tenho uma coleção com meu filho ou com a minha filha de determinado objeto. Então, nós temos uma coleção. A gente faz uma coleção de determinadas coisas. E aí, tem a coleção que é nossa e tem uma coleção, vamos por carrinhos. Tem um filho menino. Eu tenho coleção de carrinhos. A gente tem uma coleção com 30 carrinhos. Cheguei no dia, o meu filho vai precisar esconder 5 carrinhos e quando eu chegar em casa eu preciso encontrar esses 5 carrinhos. É um caça-carros. Depois ele vai lá e eu vou esconder determinada coisa. E o caça ao tesouro, nesse sentido, você pode adaptar pela idade. Para os mais velhos, você pode fazer pistas, você pode diferenciar, pode ir para um outro ambiente, no prédio. Olha que legal a criança esperar o pai chegar do trabalho, sabendo que ela escondeu os carrinhos. Então tem a primeira, que é o dia do improviso, que é pega a caixa de papelão, vamos criar alguma coisa em família. Não é o filho lá e você olhando, é família. O dia do esconde-esconde mágico. E tem um dia que eu acho muito incrível, que é o dia da culinária maluca. É um dia onde todo mundo para fazer a comida. E aí você vai procurar coisas simples. Então você vai fazer o dia da culinária. Então é o dia que você vai colocar a toalha na mesa, todo mundo vai ter uma roupa de cozinheiro e vocês vão fazer um festival de comida. Aleatório. Pode ser umas porquices, que a criança vai dar ideia, você vai ter que comer. Então é um dia onde todo mundo... Então você tem três alternativas por mês para fazer isso. E o seu filho começa a criar vínculo esperando aquele dia. Então, entre outras, depois no Instagram eu vou criar algumas atividades e vou postar pra vocês lá. Mas façam isso. Cara, coisa idiota. Porque assim, a gente tá vendo os pais, mas meu filho, coitado, ele fica o dia inteiro na escola, ele precisa de uma viagem. Aí vai lá, fecha um resort, cheio de brinquedo, com recreação. Mas não fica com o filho. Você não fica com o filho, você fica lá filmando o teu filho no brinquedão. Cadê a interação? Né? Bosta, então, né? assim, quanto menos estruturado for esse momento, mais vai depender de vocês criarem algo juntos, inventarem juntos uma brincadeira, e mais vínculo vocês vão criar. Quanto mais estrutura, mais brinquedo, mais tecnologia, menor o relacionamento. Gente, que absurdo. Não Né? é isso aí. Então a gente precisa de momentos de brincar, de relacionamento. Cara, primeira infância estão bebês, interação corporal e brincadeiras. Explorem. Gente, só aceita e deixa aí. A criança vai te conduzir. Se você não sabe o que fazer, ela te conduz. Só aceita o que ela está te mandando. E com os princípios bíblicos, você vai aplicando os princípios bíblicos nessa interação com a criança. E outra coisa, como a criança é muito do físico, é nessa idade que você planta e semeia muito contato físico. Muito abraço, muito beijo, muito assistir um filme juntinho. Incentiva isso, mesmo que seja uma dificuldade sua, supera. Por quê? Porque daqui a pouco, na segunda infância e na adolescência, ele tende a ter um distanciamento físico de você. Você vai beijar ele, não, ai. Então, nessa primeira infância, é o momento onde você constrói também esse contato físico. E o contato físico... O cérebro deles entende que toque, abraço, palavras, são sinais de que você o ama. Última dica pra gente ir pra segunda infância nessa fase da primeira infância, explore os personagens bíblicos. Pergunta pra sua filha, pro seu filho qual é o personagem que ele mais gosta. Não fala da Bíblia. Fala, qual é o personagem que você mais gosta? Se dos 3 personagens ele não falar nenhum bíblico, você tá falhando na educação bíblica com seu filho. Pergunta assim, filho, quais são os personagens que você mais gosta? Mas... Não, quais os 3 personagens que você mais gosta?
Se ele falar 3 e nenhum for bíblico, você está falhando como pai. E falem muito com eles, em especial quando eles forem bebês. Tá? Porque mesmo que eles não entendam, eles vão ver que ele está sendo o foco das suas palavras. Então, ele vai entender que falar é uma fonte de amor. Então, tem pai que não... Gente, vocês acreditam que tem criança que tem atraso de fala porque os pais não falam com ela? Falam um pouco, só falam sobre as necessidades? Então, os pais têm que ficar tagarelando na cabeça do filho para estimular ele a falar. Vamos lá, segunda infância, Cris. Segunda infância, então. A vinculação, ela acontece por meio da demonstração em ouvir as histórias dos filhos. Nessa idade, os filhos começam a trazer historinha. Ô pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Quer perguntar as coisas. Eles começam a fazer pergunta, né? A fase do Zé Pergunta. Não, criança Zé Pergunta é complicado, né? Tem umas coisas Zé Pergunta. Você tá explicando uma atividade e tem aquela criança que ela pergunta tudo. Eu falo assim, não vou deixar não. Mas aí ele começa a pegar, o que é isso? Ô pai, mãe, o que é isso? Então... É aquela idade que, às vezes, a gente vê o pai assim, sério? E nem aí, porque a criança tá lá tagarelando e o pai não tá se vinculando. Eu sei que, às vezes, né, a criança não tem muito filtro, fica falando demais na hora errada. Então, é preferível que você fale assim, filho, agora a mãe tá fazendo isso daqui, daqui a pouco eu vou sentar no sofá e a gente conversa. É preferível você ter um momento que a criança fale alguma coisa. Ô mãe, o João hoje chutou a bola e ele caiu. Sério, mas ele chutou a bola? Tá, mas ele caiu, mas ele se machucou. Então, você mostra que o assunto que ele tá te trazendo é relevante. Por quê? Porque se você ficar, quando ele for adolescente, você vai ficar no ouvido dele e ele vai ficar, O jogo inverte. Então, você precisa mostrar que os assuntos bobos dele, que os programas bobos... Sabe o que eu faço com os meus pacientes? Quando eles chegam no consultório, a primeira coisa, eu tenho que entrar no mundo deles. Eles vêm com o celularzinho. O que você assiste? Vamos assistir um pouquinho do episódio da série que você gosta? 10 minutinhos, hein? A gente vai assistir, me mostra o que você mais gosta. Eu dou risada, umas coisas que eu não acho a menor graça. Eu dou risada, eu falo do personagem, aí ele começa a falar do personagem, eu acesso a pasta do Pinterest dele, eu navego nas coisas dele. Eu posso te mostrar o meu tablet da escola? Olha o que eu aprendi a fazer. Nossa, você aprendeu a usar isso, não sei o quê, não sei o quê. Eu entro no mundo dele. Por quê? Porque parece, mas eu tô pagando terapia para você ficar falando do mundo dele? Sim. Por quê? Porque se eu ouço ele e dou importância para o que ele fala, quando eu for falar alguma coisa, ele dá importância para o que eu estou falando. Mesmo que não seja do universo dele. É do meu. É a construção do relacionamento íntimo. Então, criar vínculo é entrar no mundo do filho. Tá? E fazer tarefas juntos, isso é muito importante. Tá? Existe um distanciamento, isso para as mães também. Para os pais também, né? Hoje em dia a gente vê menos, mas os filhos lavando o carro junto com os pais... A gente vê menos. Essa parte da segunda infância, mantém-se um pouco do que eu falei da primeira, eu só daria um único acréscimo. Agora a criança, pela autonomia que ela tem, ela começa a ser mais útil para a família e para as pessoas em sua volta. Então agora ela começa a ter uma responsabilidade onde as pessoas começam a ver tirar um proveito daquilo que a criança faz. Antes a gente interagia muito mais, agora eu continuo interagindo, continuo me aproximando, mas agora eu faço ela ter a sensação de ser útil. Porque no Evangelho, o que me deixa fora da depressão, o que me deixa fora de ficar mal, de ficar isolado, é a utilidade. Então, agora nessa fase, aquela brincadeira, aquele momento de vínculo, eu preciso em alguns momentos mostrar para ele que ele é útil para as pessoas, não inútil. Então, agora é o foco que algumas atividades, a galera em volta, eu tô falando isso muito real. Tipo, agora na hora de cozinhar, não vai ter mais a culinária coletiva, vai ser você que faz hoje. Nós vamos comer a sua comida. Se vai ser uma lasanha que vai colocar lá, que ele só montar, não importa. Eu não vou pôr a mão, só vou olhar para ver se ele não se queima. Então, todo mundo vai tirar proveito daquilo. Então, agora ele começa a se sentir útil, porque aí eu começo a treinar ele a ser semelhante a Cristo, de verdade. No fase inicial, eu ensino princípios. Eu interajo ensinando princípios. Eu modelo para ele o que eu faria. Eu vou modelando. Já agora na fase, eu começo a fazer alguns experimentos perto. E sempre trabalhando. Isso foi legal, isso não foi. Então agora é o momento da utilidade para ele.
Isso. E também, falando agora de uma questão natural, né? Vivência juntos, no sentido, tem criança que todo aniversário ele pede um jogo de videogame. As crianças hoje em dia elas estão pedindo de aniversário, sabe o quê? Dinheiro para os pais investirem nos jogos. Jogar tigrinho, vou jogar tigrinho, gente. Tigrinho. Por quê? Porque eles querem ficar ricos nos jogos online, para eles poderem fazer as missões, né? E ganharem dos amiguinhos. Né, Biel? Biel, você manja disso, Biel? Fala pra nós, como que é? Tem que ganhar grana lá? Manjo, tem roupinhas, várias coisas assim que são caríssimas no mundo dos games. Caríssimas. Assim, que vai pra leilão, os caras pagam, tipo, sei lá, $100 mil numa roupinha pra um boneco. Sério? Gente. Tem um mercado muito grande pra isso. Olha isso, gente. Você tá bizarro. comprando bens no mundo virtual. Gente, eu não consigo comprar uma camiseta de R$ 49,90 na Renner. Eu vou comprar 100 mil uma roupinha pro meu personagem. Eu tenho um paciente que pediu todo o presente dele de aniversário em créditos para game. Foram R$ 499 gastados em algo que ele não vai nem tocar. Sendo que Jesus nos ensina, né? Não sei se essa família é cristã, mas Jesus ensina que é melhor dar do que receber. Então, nesse momento é a hora um pouco que a criança consegue entender um pouco mais sobre o abstrato. Ela começa a entender. Então, o concreto já tem que estar muito bem forte para ele começar a entender que o evangelho é melhor dar do que receber. Jesus, o nosso maior líder, veio para servir, não para ser servido. Então, e aí tem essa questão dos jogos, que assim, pai, você tem que romper isso. Você tem que falar, tá, um aniversário eu posso até te dar, mas outro vou te dar um jogo pra gente jogar em família. Um jogo de tabuleiro. Entendeu? A criança não sabe jogar jogo de tabuleiro, eles não sabem jogar dama. Porque não joga em casa. Umas crianças ricas só tem um baralho em casa, não tem um jogo legal para jogar em família, né? Que todo mundo joga junto, que, né, você tem ali momentos que você janta junto, ora junto, depois joga algo junto. Então, as coisas estão se perdendo. A criança termina de jantar, ela sobe para jogar no videogame. Não tem mais vivências em família, né? Então, nessa fase é muito importante. Tem criança velha que não sabe andar de bicicleta. Desculpa, gente, uma criança que não sabe andar de bicicleta, a culpa é do pai. O pai é bem incompetente. Bem incompetente, porque é o pai que tem que ensinar a andar de bicicleta. O pai, gente, tem o papel de explorar a parte motora da criança. Então, pai, se você é sedentário, você trate de treinar, você trate de ter energia para você poder levar o seu filho a ter vivência corporal. Boa. E é isso. Vamos agora para a adolescência, que eu acho que é uma parte desafiadora, porém, ela vai ser bem formada se as etapas anteriores tiverem tido sucesso. Boa. Não adianta correr atrás, tentar correr atrás do prejuízo se você foi ausente. Se você deixou a criança por conta própria, só pagou as contas dela, o seu vínculo com seu filho na adolescência vai ser fraco, você não vai saber de quase nada dele, né? E aí, a partir de agora, você tem que começar a plantar. Para colher lá na frente. Para colher lá na frente na vida adulta, tá? Sabendo que se você começar a plantar na adolescência, você não colhe na adolescência, você colhe na vida adulta. Então, a primeira coisa que eu vejo que os pais precisam entender é que o filho mudou de fase. Por quê? Porque tem filho adolescente que a mãe e o pai querem aprender na infância. O menino não pode nem pegar um ônibus sozinho. O menino não pode nem ir no shopping com as crianças, com os adolescentes da igreja. A mãe e o pai vai junto. Fica lá, o filho vai nas lojas, a mãe e o pai ficam no shopping dando uma olhada. Então, não significa que a mãe e o pai não têm que proteger. Só que uma coisa que deixa o adolescente com muita raiva é quando ele poderia estar ganhando um pouco mais de autonomia e os pais sufocam. Então, essa autonomia, eu digo, é como se fosse uma corda. A criança continua vinculada a você, o adolescente. Só que você vai afrouxando para testar o nível da responsabilidade. Percebeu que o adolescente não tem juízo? Aperta, mantém perto. Percebeu que você está dando autonomia e ele está funcionando bem? Vai dando autonomia. Isso é tudo pré-combinado, gente. Vai ser assim, assim, assado. Se não for, a escolha sua, não é minha. A escolha é sua. Estou te dando 2 alternativas. Hoje você vai ser assim. Compreendo, quem sabe você ganha mais. Então, o trabalho do adolescente. Começa a trabalhar de responsabilidade. Então, a gente às vezes não deixa fazer nada, ou quando faz, depois tira tudo. Não. Deixa ele escolher mediante as suas regras. Exato. E aí, assim, não tem que ter gritaria, gente, porque adolescente, ele já vai gritar naturalmente. Principalmente a menina.
ela tá numa explosão emocional de hormônio. E se você, pai e mãe, não tiver clareza que a gritaria, os insultos, as confusões são obra da carne, você vai tentar ganhar no grito. Tem que ser combinado. A regra do jogo é clara. Então, você combina, você conversa. Ele não cumpriu? Age. Tira ali, pune. Tira o celular. Deixa ele sem sair 2 semanas e acabou. Não tem discussão. Por quê? Porque senão, na adolescência, o clima fica insuportável dentro da casa. Mas trabalhe previamente a autorresponsabilidade. Para você ficar muito calmo na hora, tem que ser muito bem conversado, bem alinhado, repetidas vezes sobre o que vai acontecer. Se tomar essa postura é isso, se tomar aquilo. Querido, é a sua escolha, não é a minha. Tudo bem? Não, então você já previne, não adianta repetir, eu não vou brigar com você, porque é você que está escolhendo. Pronto, acabou. Exato, então foi a escolha dele. E aí uma outra coisa também que os filhos adolescentes, eles começam a ter a necessidade de falar, de serem ouvidos. Então você, pai, vai ter que saber que não vai ser porque eu quero e acabou. Você vai ter que Hablar, né? Você hablar, Não era isso que chiquito, eu ia hablar, chiquito. Eu ia falar que você tem que desenvolver a habilidade de argumentar, de falar. Por quê? Porque o adolescente fica revoltado quando o pai nem para ouvir e considerar. Parece que ele é errado só pelo fato dele ser adolescente. Parece que ele está cometendo um pecado porque ele fez 12 anos. Então, gente, na cabeça deles, ouve, gente. Vai lá, ouve o argumento dele, fala que você vai orar, pensa, mesmo que seja para você negar. Porque às vezes realmente eles vão falar umas coisas, umas abobrinhas. Mesmo que seja para você falar, não vai ser assim, não vou aceitar, você não vai nesse lugar. Mas mostra que você pelo menos se importou com o que ele falou para você. Porque isso gera uma revolta no coração do adolescente de achar que você, por ser pai e mãe, é o dono da razão. E aí ele começa a lembrar de todos os seus erros, né, que você já cometeu na vida, para te descredibilizar. Então, o pai também que não consegue ouvir, ter a humildade de ouvir o filho porque ele é adolescente, prejudica o vínculo. E esse filho tende a se fechar, né, e se revoltar contra a autoridade do pai. E uma outra coisa também... Quer falar alguma coisa? Não, amor, tô entrando umas coisas para depois. Tá, uma outra coisa também é que continue fazendo atividade junto com seu filho, mas adapte, né? Porque, assim, a criança não gosta mais de ficar saindo para jantar, o adolescente. Ai, vamos sair. Nossa, ele sempre gostou de ir na pizzaria com o pai e com a mãe, tá, mas agora ele não gosta mais. Ele vai algumas vezes porque não vai ter opção, porque tem que ir, é da família. Mas ao invés de ir no lugar... Leva ele num lugar diferente. O cérebro do adolescente, ele precisa de experiências novas. Se a gente não der para eles algumas experiências novas... Ele vai conseguir. Ele vai caçar experiência, novidade por aí. E o mundo que mais tem é novidade. Então, leva ele para fazer algumas coisas diferentes. Procura, tenha a atitude de procurar coisas. Eu sei que é difícil a gente... Porque o adulto, ele é mais tradicional mesmo. Ele tende a sempre navegar pelo que é conhecido. Então, leva a criança para fazer uma coisa que ela nunca... Esse adolescente para fazer alguma coisa que ele não fez. Surpreende, mostra que dá para ser legal saindo com os pais. E, por último, abra a porta para conversar de assuntos constrangedores com o adolescente. Porque essa fase aparece muitas coisas, né? E dependendo da distância que você tá, se você não for o conselheiro dele, outra pessoa vai ser. Exato. Às vezes o filho não vai virar, mãe, pai, eu quero conversar com você sobre sexo. Porque ele vai ter vergonha. Porque você não abriu a porta. Agora, se você entrar e falar com humildade, nossa, filho, agora é o momento que você vai começar a ser bombardeado por questões sexuais. O seu corpo começa a mudar. Você tem que falar para ele sobre o que é masturbação. É muito raro algum pai e mãe conversar com o filho sobre pornografia e masturbação. Eles falam de uma forma, você fica vendo essas besteiras aí? Ó, não vai acessar essas porcaria aí não, que Deus não gosta, viu? Gente, esse discurso assim, taxativo, carrascão, não funciona. Entendeu? Não funciona. Ele tem que entender o que é, por que o corpo dele vai começar a sentir vontade. E isso é com 10, 11 anos. E o que a Bíblia fala sobre esse assunto, o que acontece com o corpo. Então, e a ciência está comprovando que faz mal, como a Bíblia já condena. Só que agora a gente começa a explicar de várias vertentes. Então ele começa a entender que ele vai optar por um caminho de vício, de problema.
de erros. Isso. Gente, o acesso à pornografia, a média de idade está se iniciando aos 8 anos. Não é. Aí o pai vai falar com o adolescente quando ele está com 17. Ele já tem 10 anos de vício. Quando você vai conversar com ele, aquilo a nível cerebral já está muito bem instalado. Às vezes a criança tem mais experiência que o pai na masturbação. Não, eu tô falando, parece que é piada, mas não é não. O filho já pode dar aula pro pai. É, porque, cara, é muito louco. Às vezes, sei lá, o pai nunca praticou muito e tal, e a criança tá lá. Começou cedo, por algum estímulo errado, alguma amizade errada. Então, isso é muito perigoso. Então, aquilo que a gente falou de se manter perto é exatamente isso. Se mantenha acessível. A Bíblia não fala sobre todos os assuntos? Fala. Por que nós não falamos sobre todos os assuntos? Não faz sentido. Os pais acham que falar sobre o assunto vai incentivar o filho a fazer. Vai aguçar a curiosidade do filho a querer fazer. E não, né? Até porque aquilo, a criança, ela tem que estar... Para você combater o mundo, você não pode ser reativo, você não pode correr atrás do prejuízo. Quando a informação do mundo vier, ela já vai saber o que é. Então, ela já vai ter ali... Ela não vai falar, mas disso nunca ninguém falou. Eu não sei. Será que é isso mesmo que o mundo está falando? Não. Quando a informação do mundo bater, ela já tem um conceito instalado. É que nem eu vi Davi lá, vendo a mulher tomar banho. Aí eu vou ficar olhando na janela para ver se eu joguei tomar banho. Eu já vi que final que deu. Quando eu tô na janela, eu já vou... Pra minha janela, eu só vou de olho fechado. Eu vou para não correr o risco de ver ninguém. Só vou tomar um vento na cara e ficar assim na janela. Ó. Então, é isso, já sei qual é a fim. Então, quando eu começo a explicar biblicamente, de forma neural, o que acontece com as coisas ruins, que o mundo mostra que é bom, a criança já tem um repertório para combater aquilo. Exato. Mesmo que ela tenha vontade, ela vai falar assim, cara, mas olha o que acontece com o meu corpo, espiritualmente, com a família. Famílias foram quebradas. Tem muita família que acaba por causa de pornografia. Muitas. Então, entre outras coisas, drogas, bebidas... E tem que saber conversar. Não adianta. Tem mãe que fala assim, você vai se tornar uma piriguete fazendo isso. Conversando com esse monte de menino aí. Vai parecer uma rodada. Vai ser uma galinha. Gente, não é assim que você conversa. Você tem que explicar, né? Porque você ofendendo, você declarando palavras sobre a vida daquele adolescente, aí sim que ele vai... então, já que eu sou mesmo, né? Até minha mãe pensa isso de mim, eu vou ser, de verdade. Já que tá falando sem motivo, agora eu vou dar um motivo. Principalmente se esse adolescente é opositor, hein? Aí ele vai fazer o oposto do que você tá falando só pra te testar. Boa. Vamos pro último tópico? Último tópico. O último tópico é mantenha os filhos no lugar dos filhos. Esse tópico é muito importante. Porque se você não colocar o filho no lugar de filho, você nunca constrói o vínculo correto. Você vai construir um vínculo alternativo, de uma outra rota. Cada um no seu lugar mantém as relações corretas. Então, a melhor forma de criar um vínculo duradouro é amar a Deus em primeiro lugar e nunca colocar seu filho em lugar de adoração. Pode parecer clichê, mas isso é muito comum nos lares cristãos. Quer ver como é comum? Se liga. Com filhos, o casal começa a fazer menos na obra de Deus, sendo que filhos são flechas. Então, você vê aquela pessoa que tem filho e fala assim, agora que eu tô com filho, eu vou parar um pouquinho aqui, eu vou fazer menos agora, vou me afastar um pouquinho. E aí você vê, a pessoa não tá no pequeno grupo, não serve um ministério, não tá servindo pessoas, tá achando que ela precisa ser ajudada o tempo todo. Eu tô cansado de ver casais na igreja que quando tem filho, começa só a querer mamar. Só que filhos são flechas. Então, desde quando nasce, pode ser uma flecha pequena, mas são flechas pro inimigo. Então, esse momento também é importante. São flechas para Deus, né? Flechas contra o inimigo. Contra o Desculpa inimigo. isso. Flechas contra o inimigo. Por causa dos filhos ou coisas relacionadas a eles, os pais faltam nos cultos, nas reuniões, se afastam achando que estão fazendo o melhor para os seus filhos. Olha que absurdo. Começa, eu não posso ir nessa reunião, eu não posso ir no pequeno grupo porque meu filho tem que dormir 12 horas por noite. Eu não posso ir para a reunião porque amanhã vai isso, isso e isso. Eu não posso ir para a reunião porque ele está assim, assim, assado. Gente, ninguém está falando para você ser imprudente. Mas quando isso acontece de forma rotineira, você está errando e colocando o seu filho no lugar de Deus. Sei que você não vai gostar disso, mas é verdade. A rotina da família é voltada para as necessidades dos filhos. E não o que Jesus entregou para o cabeça. Ai, isso me mata. Que a criança tem que dormir isso, a criança tem que fazer aquilo. Tem. Dentro do padrão de Deus. Eu acho, não sei vocês, mas quando eu vou ler na Bíblia sobre filhos, a galera que estava lá, escrava no Egito, na Babilônia, pedia para ter filho. Eu duvido que eles dormiam 12 horas, duvido que eles comiam certinho. Eu duvido. Você acha que as crianças da Babilônia faziam higiene do sono? Gente, que baboseira. Agora lá,
mais uma vez, não estou falando para você ser imprudente, mas eu estou dizendo que as necessidades do filho não podem estar acima das necessidades de Deus. E as necessidades de Deus é trabalhar para o próximo. O seu filho é para mostrar para as pessoas que mesmo com o filho é possível servir. Porque uma das maiores desculpas para a pessoa não trabalhar para Deus é o tempo, o trabalho. E quando ela vê uma família com filho, 1, 2, 3, pequeno ou não, trabalhando para a obra de Deus, é o maior exemplo para aquela vida preguiçosa. Se filho é recurso, quando você tem filho, você tem mais recursos para servir. Ou seja, a família com filho deveria servir muito mais. E eu não tô falando para você negligenciar os seus filhos, as necessidades. Eu só tô falando para você não negligenciar o que Deus tem para sua família. Outro, os hábitos espirituais são trocados pela correria dos filhos. Nossa, tô cansado. Não tem devocional, para-se de ler Bíblia, tudo fica uma correria, não consegue ir pro culto, assiste o culto online. Ué, come online também. Come online. Tá com fome, come online. É verdade. Come online, brother. Tá com sede, bebe online. Pega um copo, vê uma imagem de água e faz assim pra ver se dá sede. Não dá. Então, a gente começou a colocar a criança no lugar de Deus nessas... Você pode duvidar do que eu tô falando. Mas é. E por que eu tô falando? Porque eu vejo nas igrejas exatamente o que acontece. Casais muito abençoados, que onde estava lá dedicado pra Deus, aqui, ó. Caindo. Tá caindo. Na obra, na graça de Deus, na glória, tá vivendo menos, tá uma vida amargurada. Mas as pessoas falam, mas é que eles estão falando isso porque eles ainda não têm filho. Mas a gente também vê casais que depois de filhos, voam. Então por que uns voam e outros caem? Exato. É porque é uma questão familiar, individual. E se você pensou isso, porque eles não têm filhos, eu vou te contar o segredo, Satanás colocou isso na sua cabeça. Bora. Então, ou seja, nada pode substituir o maior mandamento, que é ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. Gente, não dá pra trocar. Aí sinto muito, é você que escolhe, tá? E pense comigo, Não, é que agora me incomoda essa parte, assim. Essa parte é pesada. Abraão queria ter um filhinho lá. Aí, beleza, tentou dar os pulos dele lá, teve, mas não deu muito bom. Quando ele conseguiu tanto, né, com ele e a sua esposa dele assim, almejavam tal, e Deus já tinha feito a promessa, veio Isaac. Ou seja, Isaac é o filho da promessa. Filho amado. Filho amado. Aí, olha o que Deus fala para ele. Pegue agora, Isaac, o seu filho, o seu único filho, a quem você tanto ama. Gente, ele enfatizou. Ele enfatizou. Ele falou, Abraão, aquele que você tanto quis, aquele que você queria muito, aquele que você ama muito, sabe o que eu quero que você faça? Vá à terra de Moriá, ali na montanha que eu lhe mostrar, queime seu filho como sacrifício. Além de pedir para queimar, ele ainda enfatizou as coisas que Abraão sentia, para pisinhar mesmo, para ver qual que era o coração, para saber qual era o coração de Abraão. Deus toca na ferida. Na ferida. Vai fazendo o sonso, achando que você tá guardando a tua ferida, o teu pecadinho, e você tá fazendo as outras coisas para Deus, que de Deus não se zomba. Aí o que acontece? No texto diz que Abraão vai. Ele vai. A questão é a atitude de Abraão, ele só foi. No dia seguinte ele foi. Gente. No dia seguinte, eu ia demorar uma semana primeiro pra tentar negociar comigo mesmo. Mais uma semana, eu ia procrastinar pra caramba. Ele foi no dia seguinte, gente. E aqui Deus não falou pra ele ir no dia seguinte, né? Pelo menos aqui. Não. Ele foi porque ele foi de prontidão. Foi de prontidão. Eu sei lá, eu tô imaginando que era meia-noite, sei lá, vou depois, enfim. Mas ele foi muito que imediato, ele não demorou pra ir. Ou seja, Deus já mostrou para ele. E aí quando você continua o texto, você percebe que Deus não queria machucar o menino. Mas ele queria saber se havia temor ao Senhor de Abraão. Porque tudo aquilo que pode roubar Deus do lugar dele, ele vai pedir. Então você está preparado para entregar o seu filho para Deus? Como Abraão fez? Se você acredita realmente que seu filho é uma herança, você acredita realmente que filho é uma flecha, que aquilo que você vai usar para Deus... Se você realmente acha, você está pronto para entregar ele para o Senhor? Porque Deus quer usar o seu filho, como depois usou Isaac. Então, essa é a grande questão. Deus está preocupado que, para você ter um vínculo assertivo com o seu filho, ele não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Porque se ele tomar, você vai fazer o quê? Você vai idolatrar, e você vai mimar, e você vai criar um filho idiota, um filho inútil, um filho que não faz nada para ninguém. Pode até ter uma pessoa legal, boa, mas educada, que não prospera. Porque a prosperidade bíblica não tem a ver comigo. A prosperidade bíblica que eu recebo, seja ela qual for da área da minha vida, é para o outro.
Deus só faz a gente prosperar pro outro. Deus não dá porque você, olha como você é bonzinho, vou encher você de coisa. Não, eu dou porque você está sendo fonte para os outros. Isso é muito importante, gente. Então, às vezes, queremos proteger demais nossos filhos e esquecemos que temos um Deus que deseja que nos aproximemos dele. E quando a gente entrega o filho a Deus, ele mesmo protege. Para a honra e glória dele. Até porque o pai e a mãe não conseguem dar conta de proteger o filho 24 horas por dia, né? Quantas crianças a gente viu morrendo dentro da escola, entrou um louco lá, matou todo mundo. Exato. E outra coisa, a sua família não prospera. Olha aqui, às vezes você tá indo pra igreja, colocando uma máscara, mostrando que tá tudo bem pros outros e a sua família tá, decaindo, indo pro ralo. Sabe por quê? Porque o seu filho não está no lugar dele. Muitos casamentos acabam com a chegada do filho porque as famílias ou não sabem lidar ou idolatram esse filho. Quando você idolatra filho, você vive em função do seu Deus, que é o filho. E o filho é tolo, ele é sem juízo. Então, muitas famílias não prosperam porque o filho não está no lugar dele. Tá? Então, tomem cuidado, porque às vezes a sua família não está sendo próspera. Eu sei que você quer viver coisas melhores com o seu marido, com a sua esposa, e você não está conseguindo. Por quê? Porque o seu filho está no lugar desse cônjuge, que é o segundo tópico. Então, quando eu tenho que colocar o meu filho no lugar dele, além de não colocar no lugar de Deus, eu não posso colocar no lugar do meu cônjuge. Eu não sou um com meu filho, eu sou um com o meu cônjuge. A única relação que Deus falou para não romper é o casamento. Então você não pode colocar o seu filho no lugar do cônjuge. O filho dorme com a mãe, com o pai, não se fala mais. Só vê Instagram de mãe e pai que idolatra o filho. Você vê, tem 8.000 fotos com a filha ou com o filho e não, tem uma com o marido. Mas que é isso, cara? Com a casa de Deus, então, com os irmãos, nem se vê foto com um grupo pequeno, com ministério, trecho de pregação, não se vê. Se vê só a família lá, o filho bonitão, sorrindo, a mãe abraçando o filho, o pai aparece de vez em quando, né? Mas assim, a gente vê, você quer ver o que a pessoa ama, abre o Instagram dela. Você vai ver qual é o foco do amor dela. E outra coisa, sabe por que é importante você não colocar o filho no lugar do seu cônjuge? A única relação que é comparada a Cristo e a igreja é o casamento. Então, quando você não coloca o seu filho no lugar do cônjuge, desde pequeno o seu filho tem a chance de ver como serve, como une. Para que serve Cristo com a igreja? Para que serve essa união de Cristo com a igreja? Então, é a chance que você tem de mostrar para ele para que é. Então, quando eu me uno com a minha esposa de verdade, coloco o filho no lugar dele, ele enxerga como é o trabalho de Cristo nas nossas igrejas, como é o trabalho de Deus, como nós trabalhamos para o próximo. Então, eu não posso colocar porque o relacionamento de pai com filho não é Cristo e igreja. Que a única relação que tem, a igreja verdadeira não pode se desvincular de Cristo. E Cristo não vai se desvincular da igreja verdadeira. Então, eu preciso mostrar isso. É a primeira chance que eu tenho de mostrar um casamento saudável. E vai interferir no casamento do meu filho e vai interferir da forma que ele lida com os irmãos da igreja. Na fé dele. Com a fé dele. Por isso que a gente tem tantas igrejas que o foco central não é Deus. Porque foi construído lá atrás algo errado. Porque, olha só, quando a criança ela olhou para o pai e para a mãe, ela não viu Cristo e a igreja, viu ela no lugar de Cristo, ou ela no lugar da igreja, ela desenvolveu uma noção distorcida do que é Cristo e a igreja. Onde o foco saiu de Cristo e a igreja e virou para ela. Consequentemente, ela agora é uma criança, uma pessoa egocêntrica. Então, ela vai procurar uma doutrina no qual ela seja o foco. Não é mais o mandamento de Cristo. É ela. Então, é onde eu vou para uma igreja fazer campanha, buscar sair do meu problema, ganhar aquilo que eu quero, fugir do meu sofrimento. Igrejas que falam um pouco da confrontação do seu pecado. Igreja que mais me conforta com amor, olha como você é amada, como você é querida, Deus olha para você e ele não te julga, ele te perdoa. Aí você sai pela porta, continua quebrando o princípio, entendeu? Você chora pra caramba lá, fala em línguas, e aí sai de lá, você continua pensando só em você. Então, o egocentrismo começa em casa e muitas vezes começa na relação distorcida entre mulher e homem. E reparem que o casamento, o homem e mulher, cada um tem a sua função, que vai representar futuramente a relação de eu e igreja com Cristo. Se eu não vejo um casamento saudável, eu não vejo essa unidade, eu provavelmente não vou conseguir escutar Cristo
na minha igreja e eu não vou conseguir ser útil a ele. Então, esse momento é muito importante. Quando eu coloco o filho no lugar dele, eu não coloco ele no lugar de Deus e eu não coloco ele no lugar do meu cônjuge. Eu coloco ele no lugar de filho. Então, desde cedo, seu filho nasceu, qual é o papel dele na família? É dormir no quarto dele. Ele não tem que fazer a rotina da mãe e do pai. Ele não é mãe e pai. O pai chega mais tarde do trabalho, o filho já tem que estar dormindo. Entendeu? Então tem coisas, a gente precisa começar a separar as coisas. Isso aqui é da criança, isso aqui é da mãe, isso aqui é do pai. Agora a gente vai fazer uma oração, a gente vai servir o pai primeiro, por quê? Porque a gente serve a Deus, a igreja serve quem? A Cristo. Então, filho, eu sou igreja, antes de servir você, eu tenho que servir o meu marido. Olha a mulher, o que ela tem que fazer. Nossa, hoje em dia você vê a mãe praticamente come pra criança, né? Então, mastiga, né? Dá a comida mastigada. Criança de 7, 8 anos que a mãe tem que cortar comida no prato. É uma vergonha. Gente, você vê uma criança num restaurante, ela tá assim, ó. Ela pegaram a cadeirinha para ela, encaixaram ela, colocaram ela no lugar, colocaram a tela aqui, né? Porque ela só come agora com a tela, então tem que estar a tela. Colocaram a tela. Aí a mãe cortou a comida, ela só faz assim, ó. É uma vergonha. E só abre a boca pra pegar. Ela não, a postura é totalmente passiva. Aí vem aquele papo, vocês não são pais. Gente, deixa eu explicar. O meu trabalho, eu alimentava a criança de 2 anos, 15 por vez sozinho. E nenhuma com tela. Coisa que muito pai não consegue alimentar uma. Sem tela. Servia sozinha as 15. Contando história, cantando musiquinha, brincando, fazendo bobeirinha. Nenhuma com tela, todo mundo comia na sua capacidade, umas com as mãos, outras com as colheres, limpava todo mundo, acabou, comia sozinho. Então é incompetência do pai e da mãe, só que dá trabalho. Eu saía daquela refeição, falei, gente, preciso de 10 minutinhos para respirar. Mas dá trabalho. Mas é isso, treinar. Quando você coloca o filho no lugar de filho, você treina. O filho é para ser treinado. E a gente não treina, a gente faz vontade deles. Nós treinamos para fazer a vontade deles. Que baboseira! Gente, quando o Filho do Senhor, Deus veio, nós temos que nos adaptar por essas regras e leis. O homem verdadeiro, a mulher de Deus verdadeira, é aquela que na nova criatura faz tudo que Deus pede em amor. Então, só pra gente relembrar, pra gente terminar, mais alguma coisa, amor? Não. Bastante. Como criar vínculo com o seu filho? A primeira coisa é amor. Sem amor, tudo isso que nós falamos não serve de nada. Sem o amor bíblico. Cuidado, hein? Não é amor emotivo. Então, você soube amar como Deus ama de verdade. Segundo tópico, estabeleça limites, porque esses limites, as leis de Deus, prepararam a chegada de Cristo. Então, eu amo, agora venho com as leis, para que um dia meu filho possa aceitar Jesus. 3, eu construo um relacionamento contínuo em todas as fases da vida. Da mesma forma que Deus nos escreveu sua palavra, eu preciso estar escrevendo com meu filho o tempo todo a nossa história, alimentando o nosso relacionamento. E por fim, eu preciso colocar o meu filho no lugar de filho. Não posso colocar ele no lugar de Deus e nem no lugar do meu cônjuge. Boa! Sem mais, galera. E aí, Biel? Gente, sensacional. Nossa, tô aqui arrepiado. É que é o ar-condicionado, irmão. Ele até pôs a blusa. Coloquei já. até blusa aqui. Boa. Porque, nossa, que conteúdo rico, gente. Deus abençoe, viu? Glória a Deus pelo poder de vocês. Galera, mais uma vez estamos aqui, ó, só pra gente encerrar. Não fala deixe aquela de frase compartilhar, não peço nem dízimo nem oferta, peço apenas um joinha e siga. Se você não gostou, não põe nada, não põe joia pra baixo não que vai atrapalhar a gente, põe joia pra cima. Se não gostou, só não repassa pra ninguém. Mas se gostou, repassa, a gente ajuda nós. Gente, não tem a ver com nós. A gente tá falando ajuda nós, a gente não ganha nada com isso. A questão é, a mensagem tem que chegar nas famílias. Então, se você tem temor, se você quer trabalhar pelo reino de Deus, pela saúde emocional e espiritual das famílias, não custa você repassar, você republicar no seu Instagram, né? Você fazer um comentário, você contribuir para que não só esse canal, mas como outros canais que pregam a verdade possam ganhar destaque e ser mais conhecidos. E é uma área importantíssima para a gente atuar, que são as famílias. Então nos ajudem a levar essa palavra que Deus colocou no nosso coração. Coloquem aí comentários de alguns assuntos que vocês querem que a gente fale, vamos orar sobre os assuntos. Mas ajuda a gente aí para poder também, né,
continuar ajudando a igreja, o corpo de Cristo, a ser um corpo saudável. Porque vai chegar um tempo que se a família não estiver saudável, a sua família vai pro inferno. Então nosso meta aqui é fazer com que a família junta, unida em Cristo Jesus, vão todos para o céu. Da mesma forma que através de um salvou a família, Noé salvou através do exemplo dele, Noé salvou a família. É através de que vai começar por um da sua casa. Você pode levar a sua família inteira para o céu. Então, não perca tempo, compartilhe, medite nos versículos que nós falamos. E fique firme na tua igreja, honre seus pastores, sirvam os próximos, tá bom? E não deixem de honrar a Deus com as suas ofertas, com os seus sacrifícios. Nunca deixem de a gente, não façam que vocês sejam honrados, mas Deus em primeiro lugar, tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima. Valeu! Tchau!